Gente, desliga o R. Mas tá no 24 de Não, a gente arrumou. Já arrumou? É porque tava numa ventilador. É? A ventilador. Eu acho que é muito tranquilo. Dia light. Estou cansada, não estou suando nem porco. Gostoso, suor escorrente. Uma boa tarde para aprender física. Tem uma coisa muito legal para te falar. Associação. Associar é juntar, certo? Associação de resistores. Lembra, né? Resistor é aquele indivíduozinho que resiste à passagem de corrente elétrica. Até agora os nossos circuitinhos eram pequenininhos e apresentavam apenas um resistor. Mas isso é pouco, eu quero mais. Quero que eu possa associar esses vários resistores. Adoro resistor. Legal, uma Terezinha, né? Tem gente que fez assim, que legal. Das exatas, né? Até suspeitas. Tranquilo hoje, né? Coisa linda. E aí, galerinha? Como é que nós vamos fazer para poder trabalhar com vários resistores? Nós só vamos aprender duas formas de associação. Associação em série, que é bem tranquila, porque um resistor vem logo após o outro, formando uma série. E podem ser quantos tu quiser. Vamos chamar um deles de R1, o outro de R2, o outro de R3 e assim por diante. Se eu fosse trocar esses vários resistores por um só, como que tu acha que eu deveria proceder para calcular este valor? Mesmo sem nunca ter estudado isso, acredito eu, vocês com intuição mataram a charada. O que eu quero te dizer, num exemplo bem bobo e rápido, que se eu tiver 3 resistores, um de 10, outro de 20 e outro de 30 ohms, conectados a uma tomada clássica de 120 volts, eu poderia, para resolver este problema, primeiro transformar essa associação em um circuito com apenas um resistor. De que valor? 30, 40, 50, 60. O nome desse resistor é como o mesmo resistor equivalente. E agora a gente pode usar a definição de resistência elétrica, a nossa velha conhecida, que eu prefiro até escrever, né? VRI. Quem é o V? 120. Obrigado. Quem é o R? O 60. 60. Vamos calcular o I. Está multiplicando, passou? Eu te pergunto, esse I de 2 A passa por qual resistor? Legal, a corrente elétrica viria por aqui pelo fio, né? Está passando por esse. Esse é equivalente a esses todos. Então a corrente elétrica de 2 A vem por aqui, do mais em direção ao menos. Afinal é o sentido convencional, né? Mesmo que nós saibamos que os elétrons fazem o sentido oposto, certo? Aí uma outra pergunta legal é assim, ó, qual é a tensão nesse cara? Qual é a tensão nesse? Qual é a voltagem, popularmente falando, nesse? Aí tu pode ir lá e aplicar o VRI separadamente em cada um deles. Resistência do cara, 10. Que corrente o percorre? 2. E 10 vezes 2? Tranquilo, né? Nesse cara tem 20, por exemplo. Ó. Vamos ver nesse aqui. V igual, qual é o R dele? 20. Qual é o I que o percorre? 2 e 20 vezes 2? 40. Eu te pergunto, amigo, se aqui tem 20, aqui tem 40, quanto é que tem daqui para cá? 60, é só somar. Se daqui para cá tem 60 e o total é 120, quanto tem que sobrar para esse? 60. 60, vamos ver se é verdade? V igual a R vezes I. Eu quero descobrir o V nele, então eu vou usar o R dele, 30.
E o I2, 60, ó, aquilo que vocês perceberam. Aquilo que vocês perceberam. É para isso que serve a associação de resistores, para pegar um circuito mais complexo, transformar num bobinho que a gente sabe resolver, e depois, olhando para esse que equivale a esse, a gente consegue voltar e ir resolvendo todo o circuito. Eu descobri a corrente em todos eles, concordam? 2 A, e descobri a tensão individualmente em cada um deles, concordam? 20 para esse, 40 para esse, 60 em cima desse. Essa associação em série tem duas características importantes de vocês perceberem. A corrente elétrica é igual ou é diferente para todos os resistores? Igual, né? 2 A para cada um, não era? Mesma corrente. Mesma corrente elétrica. E a tensão elétrica de 120 volts ficou a mesma em cima de cada um? Não, né? Uma parte ficou em cada um, né? 20 para um, 40 para outro, 60 para outro, totalizando os 120. Por isso que o apelido dessa associação de resistores é chamada divisora, associação que é divisora de tensão. Porque os 120 volts, que era a tensão, foi dividida entre os resistores. Pronto, é isso a teoria sobre associação em série de resistores. Mas não quer dizer que agora tu já é o rei dos resistores, né? Porque é uma coisa nova, tu acabou de ver isso. Então a gente tem que ter humildade, tem que ter paciência, tem que fazer um monte de exercício, até ficar fera nisso aí. Eu fiz um exemplo bem rápido e bobo, para que tu conseguisse enxergar essas duas características da associação em série. Além da associação em série, a outra associação que aparece para a gente estudar é a associação em paralelo. Paralelo. Ah, como eu pensei nessa associação hoje. O que é associação em paralelo, galera? É que tu coloca um resistor ao lado do outro, geralmente, não que eu não pudesse colocar eles mais para frente, mas o segredo dela é o que eu vou te contar agora. Ó. Eu vou pegar um dos lados dos resistores e vou conectar esses lados todos, ó. E vou pegar os outros lados, as outras conexões, os outros condutores e vou conectar também. E aí sim eu poderia vir aqui e colocar uma fonte de tensão, uma tomada aqui. Podem ser quantos resistores quisermos. Tem o R1, tem o R2, tem o R3, o R4 e assim vai. Será que dá para eu achar um único resistor que possa substituir esses N resistores diferentes? Como é que é o nome desse resistor que eu busco mesmo? Resistor equivalente, obrigado. Nós temos que saber como é que a gente acha aquele resistor equivalente. Eu não te provei essa soma aqui, concordas comigo? Foi intuitivo, né? Foi intuitivo, eu não te fiz a prova. Tu acha que quando eu acrescento um resistor a mais aqui, tu acha que a resistência global aumenta ou diminui? Pode dar a sensação que aumenta, né? Porque eu estou botando um resistor a mais, né? Outra, tá? Eu conectar a bateria aqui, ou conectar a bateria por aqui, dá no mesmo, tá? Puxar a bateria e conectar um polo positivo aqui, outro aqui. O que eu quero te dizer é que a corrente elétrica vai atravessar esses resistores daqui para lá, por exemplo, ou de lá para cá. Quer dizer que essa corrente total que chega aqui, uma parte vai passar nesse, o I1, outra parte passa nesse, o I2, outra parte passa nesse, o I3 e assim por diante. Qual é a relação? Se fossem só esses quatro, qual relação existe entre o I e o I1, I2, I3 e I4? O I é igual a eles de não multiplicar. Isso, legal, cara, tá participando, qual é o problema? Tá ótimo, parabéns. Se fosse todos iguais, era só multiplicar um deles por 4. Mas não precisa ser igual. Essa corrente pode ser maior que essa, pode ser menor que aquela. Qual que tu acha que é a relação entre a corrente que chegou e a soma dessas correntes que está atravessando os resistores individualmente? É a soma, né? Corrente elétrica não é feita de elétrons? Elétrons podem surgir ou desaparecer do além? Não, né? Se aqui chega a 1 milhão de elétrons, se aqui passa 200 mil, aqui 300 mil já dá meio milhão.
Se aqui passar mais 100 mil, aqui tem que passar os outros 400 mil para fechar 1 milhão de elétrons que chegaram aqui. Concorda comigo? E quantos elétrons tem que sair lá? É os mesmos 1 milhão que entrou. Ou seja, o elétron não pode brotar do além, não pode desaparecer. Aceitável isso? A corrente é a mesma em cada resistor? Antes era, tá vendo? A mesma corrente na associação em série. A associação em paralelo, ela não é a mesma corrente. Porém, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu concorda que isso aqui podem ser lâmpadas? Não desse tipo, essa lâmpada não é resistível, é um outro tipo de lâmpada, né? Mas poderia ser daquelas lâmpadas antigas, né? Quando tu compra uma lâmpada, é para colocar em que tensão elétrica aqui em Florianópolis? 220. Todas têm 220, né? Quer dizer que se tu mandou ele para esse amigo, eu quero 4 lâmpadas nesse quarto. Então vai ter que ter 4 bocais. Cada bocal vai ter que ter 220 volts para alimentar a lâmpada. Concorda comigo? Isso aqui é a mesma coisa que se faz numa casa. Ó. Um bocal para uma lâmpada, um bocal para outra lâmpada, um bocal para outra lâmpada, outro bocal. Aí tu vai lá e coloca isso aqui na tomada, por exemplo, né? Que é quanto? 220 volts. Qual é a tensão que esse cara vai receber? E esse? Esse? Se eu troco isso aqui para 110, esse cara recebe quanto? E aquele ali? É, porque o fio está indo ali, está conectado a um dos aparelhos, está conectado ao outro aparelho, está conectado ao outro aparelho. O que é igual, então, na associação em paralelo? É a mesma tensão. A tensão sempre será a mesma em todo o resistor que estiver em paralelo. Já a corrente não. Tu aceita se a corrente foi dividida, não igualmente, mas a corrente total foi dividida? Então dá o apelido dessa. Se a outra era divisora de tensão, essa é divisora de corrente. Obrigado. O mais legal é como é que eu acho o resistor equivalente, cara. Para achar o resistor equivalente nesse caso é muito doido. É fazer a soma dos inversos dos resistores. A soma dos inversos dos resistores. É assim que se determina o inverso do resistor equivalente. E aí depois tem que inverter, cuidado, né, para achar o resultado final. Fiz um exemplo da associação em série, não fiz? Então eu vou fazer um exemplo da associação em paralelo. Para te sugerir exercícios. Vou te dar uns minutinhos para fazer exercício dentro da própria aula. E batendo o sinal vai ser só tirar dúvida. Vou fazer todos os que tu quiser e mais um pouco. Vou fazer um bem fácil para a gente entender, galera. Ó que tranquilinho, meu querido. Deixa eu pensar um número bonito, para dar bonita a resposta final. Acho que vai ficar legal. Ok, aqui 2 de 60, 3 de 60, mais 3 da... Oh, vai ficar bonito isso aqui, cara. Vamos tascar naquela tomada clássica lá para não dar problema. Ó. Beleza. Se fossem lâmpadas, qual delas tu acha que brilharia mais? Não tem nada a ver com quem estava vendo agora, tá? É só uma perguntinha para ver como é que tá a tua intuição aí. Por quê? Certo? A resistência do menor passa mais corrente. Passando mais corrente, esquenta mais e brilha mais. Eu já te contei o episódio do chuveiro elétrico que eu fui trocar para minha amiga uma vez. Sempre fui metido a resolver as coisas, né? Quebrou? Não, deixa eu dar uma olhadinha. Metido. Não sabia merda nenhuma. Nem hoje ainda sei, né? Imagina há uma década e pouco atrás. E aí, queimou o chuveiro? Não, vou lá e troco. Já tinha trocado vários, né? Nunca tinha prestado muita atenção, mas sempre funcionou. Eu troco o teu chuveiro. Fui lá, peguei o modelo do chuveiro, fui no Angelone, comprei a resistência elétrica, cheguei na casa dela, tal. Aí eu olhei para o chuveiro, quando abri para trocar a resistência elétrica, né, fiz a cagada de pensar. Meu pai sempre falou, fedia quando eu pensava. Pensava, tá pensando, não, tá fedendo a merda, ele falava, muito didaticamente. Aí eu olhei e eu pensei, que engenheiro idiota o engenheiro que projetou esse aparelho. É bicho burro, né, cara?
percebi, olhando para o plug do verão e do inverno, que verão, a resistência maior, a resistência menor ficava conectada na rede elétrica. E quando estava conectado no plug inverno, a resistência menor estava conectada. Eu, putz, ó, tá errado isso aqui. Né? O certo é o contrário. Eu não sabia porcaria nenhuma de física ainda, né? Eu na minha cabeça achava que para esquentar mais tem que ser a resistência maior. E aí fiz questão de inverter, deixar invertido o chuveiro dela. Então, né, desde então, o verão virou inverno e o inverno virou verão. Nesse dia eu descobri que o engenheiro estava certo e eu errado, né? Afinal, quando a resistência elétrica é menor, esquenta mais do que quando a resistência elétrica é maior. Certo? Beleza? Tem a ver com isso. Por que tipo, quando for trocar a resistência, daí tu liga a energia e vai ligar o chuveiro e daí queima de novo? Ótima pergunta. Quando tu desmontou toda aquela carapaça, que antes estava cheia d'água, mesmo quando o chuveiro estava desligado, tu deixou ar ali dentro. Ar esquenta muito mais fácil do que água. Aquela resistência foi feita para esquentar água. E para ter água em contato com ela, se tiver ar em contato com ela na hora que ela for ligada, ela vai aquecer abruptamente e vai fundir, vai derreter. Por isso que o manual, isso que aconteceu comigo antes, nas primeiras vezes que eu troquei, eu queimei também, umas 2, 3 vezes tem. Eu resolvi ler o manual te avisa, né? Antes de tu ligar o chuveiro, tu deixa ele desligado, enche ele com água, deixa a água fluir para tirar o ar de dentro e deixar a água, e aí liga ele com a água de torneira desligada e volta a acionar. Isso porque, então, quando tu fez a troca, ficou ar ali dentro, é uma resistência que aquece muito rápido no ar e pode fundir. É bem isso mesmo que acontece, é muito clássico. Todo mundo que já foi trocar chuveiro na vida, se não lê, se vai no feeling que dá, né? Não tem muitos mistérios. Tu vê, tu tem os plugzinhos ali, tu desengata uns, desengata outros. Mas aí tu der uma lidinha no manualzinho pequenininho que vem com a resistência, ele fala para tu molhar o chuveiro, né? Antes de ligar ele na tomada. Ótima pergunta. Meus amigos, antes eu fiz tudo ao léu, né? Ficou feio pra caramba, vamos te estimular a ser organizado. Vou denominar R1, R2 e R3. Qual é a tensão que atua em 1? Atenção. Ó o fio. Tensão é voltagem, né? 120. Não foi o que a gente combinou ali agora? Se eu botava 110, era 110 todo mundo. Botava 220, era 220 todo mundo, né? Porque a característica dela, certo? É a mesma tensão para todos. É isso aí. Aqui nesse caso, 120. E qual vai ser a tensão no cara 2? E no cara 3? Pronto, ó. Então, um dado importante. Aí eu tenho o direito de aplicar a definição de resistência elétrica separadamente em cada indivíduo. Eu sempre vou ter esse direito, né, de aplicar essa ideia individualmente. Como todos eles recebem 120, vou fazer um processo industrial aqui para agilizar. Só vai variar o que de um para o outro? A resistência. Um é 20, o outro é 30... o outro é 60. Concordam que eu posso calcular o I de cada um deles? Dividido por 20 ambos os lados, 6. Ah, entendi, você está falando 6 porque era corrente elétrica. Também faz o quê? Faz poucas semanas que nós estamos trabalhando com corrente elétrica, tensão elétrica, resistores. Então é normal que tu ainda não esteja habituado com essas nomenclaturas todas. Agradeço a participação. 12 dividido por 3. Obrigado. 2 amperes. Que conclusão podemos tirar numa associação em série? O cara que tem maior resistência? Menor corrente. Claro, mais resistivo vai deixar passar menos corrente por ele. Legal. Legal. Para te provar qual deles brilha mais, o que nós podemos fazer? Potência é V vezes I, certo? Todos recebem a mesma? Isso, a mesma DDP, a mesma voltagem popularmente falando. E o que tiver o maior I, então, vai ter a maior potência, que no caso vai ser o maior brilho se fossem lâmpadas. Então o card de 6, né, vai ter uma potência 3 vezes maior do que o card de 2 amperes nessa situação. Show de bola! Eu te pergunto, a bateria vai ter que fornecer quanto de corrente para o circuito para poder funcionar?
12. Parabéns, acabamos de discutir que a soma das correntes é a corrente total. Como a bateria vai ter que fornecer corrente para todas as lâmpadas, né? Estamos supondo que esses resistores representam lâmpadas, 12 amperes. Muito bem. Dois exemplos, um de associação em série, outro de associação em paralelo. As características estão no quadro. Eu queria que tu... Fala, E o equivalente? Resistor equivalente. Se tu não fala, eu ia passar batido. Olha só, primeiro eu vou te mostrar qual seria o resistor equivalente na marra. Depois nós vamos usar a regra para ver se funciona mesmo. Tu concorda que se existir um resistor que equivalha a todos aqueles lá, que nós vamos chamar de equivalente, qual é a corrente que passaria por ele? 12 amperes. Isso ele estando com 120. Então dá para descobrir quem ele é, né? O V é 120, o R eu quero descobrir e o I é 12. Está multiplicando, passa dividindo, 120 dividido para 12. Tu vê que loucura? Aqueles todos juntos equivalem a um só de 10. Que engraçado, né? Porque 10 é menor do que o menor dos resistores. O menor dos resistores era 20 e o total deles dá 10, cara. Dá menos que 20, é anti-intuitivo, né? Quase não dá para acreditar. Depois eu com uma analogia, eu acho que eu vou te fazer entender o porquê que isso acontece. Fazer uma analogia legal. Vamos ver se a fórmula que eu vomitei em cima de vocês funciona? 1 sobre o resistor... tá cedo ainda? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre... Qual era o valor de um dos resistores? 20. E do outro? E do outro? Obrigado. Quando a gente soma a fração, a gente tem que achar frações equivalentes. Uma técnica muito boa é tirar o MMC, dividir pelo de baixo. Obrigado. 20, 60 por 20 é 3, 3 vezes 1, 3. 60 por 30 é 2, 2 vezes 1, 2. 60 por 60 é 1, 1 vezes 1, 1. 1 sobre o resistor equivalente ficou 6 sobre 60. Invertendo ambos os lados ou fazendo a multiplicação cruzada, 60 sobre 6 dá... certinho, ó. Não é que a fórmula prevê mesmo? A fórmula prevê qual é o resistor que equivale. Agora vamos entender por que a outra foi tão intuitiva, né? E era só somar. Eu posso fazer aquela conta por qualquer um? Ou só aconteceu por... Tu poderia, se tu tivesse todos os dados explícitos, porque aqui eu te forneci tudo, né? Mas o vestibular ele é sacana, né? Ele vai lá, por exemplo, apaga esse, te avisa, a corrente total é 12. Então calcula quanto é que vale aquele. Então às vezes nós vamos ter que ter caminhos que não dá para escapar de usar a relação. Tá, mas tipo, se ele te der tudo isso, não precisaria usar isso. E é claro, eu vou te dar um macete depois, com o passar do tempo, eu vou te dar um macete que te permitiria, tu viu que eu fiz uma conta de cabeça antes, né, de selecionar, certo? Né? Eu fiz a conta, eu já sabia que ia dar 10 quando eu selecionei esses números. Eu vou te mostrar que conta, eu não fiz essa conta toda aqui, é um saco de fazer de cabeça, né? Eu vou te mostrar uma técnica que a gente usa, macetosa, pra gente ir direto ao ponto. Eu só não queria contar agora, para que vocês não fugissem daquilo, porque é importante saber tirar o MMC, dividir para baixo, multiplicar para cima. Então, mais ou menos, semana que vem eu já vou te contar o técnica ninja. Eu acho que os caras que fazem essa parte na UFSC, eles fazem de forma que sempre dá de usar técnica ninja, para o cara que treina bastante e ganha agilidade, né? E poder fazer as contas bem rápido. Nós vamos discutir isso, depois me cobrem. Professor, a técnica ninja para somar resistores em paralelo, vai contar ou não vai? A apostila sugere uma que eu não gosto. Depois tu dá uma olhada na apostila. Uma técnica macetosa para somar de 2 em 2, que eu não gosto. E aí também vou comentar depois. Mas sabe o que eu queria agora? Está fresco na tua mente, tem 2 exemplos na tua mente. Eu queria ver se tu, com os exemplos na frente, se virava, fazia só 2, quer ver? Ó? 2 legais ali, ó. Associação de resistores. A 6,5 eu tenho vergonha de te pedir, não quero. A 6,7 eu gosto. A 6,7 eu acho que é legal. E a 6,8 também. 6,7, 6,8. Aceito.
Arrisca ali rapidinho para ver se tu pega o fio da meada. Vê se tu entende o que ele quer que tu pense ali na 6,7 e na 6,8.